Olá, começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da inauguração do Museu do Supremo Tribunal Federal. O evento celebra a história do tribunal e da democracia no Brasil. A OAB Nacional é parceira do projeto e terá direito a um espaço para realizar exposições relacionadas à história do Judiciário. Estamos hoje aqui reunidos para, pós-pandemia, inaugurar um espaço de memória do Judiciário, da luta do povo brasileiro por liberdade, da luta e da coragem do povo brasileiro naquilo que tem sido o seu cotidiano nesses 200 anos, que é enfrentar crises. Então, o que é esse museu que nós, em parceria, e agradecemos, ministro Toffoli, ministro Fux, o convite, esse convite sagrado, que honra muito a Ordem dos Advogados. O que é esse museu? Ele é o espelho do passado que projeta o nosso futuro. Ele é a afirmação para o nosso povo que o poder judiciário brasileiro, a advocacia, eles estão aqui firmes e fortes em defesa da democracia. Me perdoem ser muito direto. A história dos homens e mulheres, que é, no fundo, o que está retratado lá dentro, é a história da coragem e da independência. Quero dizer também, como carioca, aqui temos muitos cariocas, ministro Fux, Renata, que as palavras de coragem e independência que aqui nesse belo prédio, no coração do Brasil, hoje são ouvidas, começaram também na nossa Cinelândia, na Rio Branco, passaram pela capital histórica desse país. Então, nesse museu, meus amigos, a Ordem tem muito orgulho. Nesse museu também estão as palavras e também está a memória de Sobral Pinto, de Rui Barbosa, de Evandro, de Heleno Fragoso, que não se calaram nos momentos que o Brasil precisava das suas vozes. Viva o Poder Judiciário, viva o Supremo Tribunal Federal, sua memória e seu futuro. Exatamente imbuído desse sentimento e com o senso de responsabilidade que ele descortina, que temos a honra e a satisfação de apresentar à sociedade brasileira as novas instalações do Museu do Supremo Tribunal Federal. Cuida-se de espaço multifacetado que abrigará a memória e a narrativa institucionais da Suprema Corte Brasileira, com acervo que remonta ao início do século XIX, ainda no período da denominada Casa de Suplicação do Brasil. Essa iniciativa é mais um passo que se soma às ações de pesquisa, de preservação e de divulgação da memória institucional desta Corte, iniciadas há mais de 40 anos, em 1978, sob a competente gestão do eminente ministro-presidente Thomson Flores. Àquela época, destinou-se uma sala de 250 metros quadrados para a exposição pública do mobiliário da antiga sede do Supremo Tribunal Federal. Com o passar dos anos, mudanças organizacionais em nosso edifício sede impuseram a alteração desse espaço de difusão, de modo que o acervo ali existente foi dispersado entre vários locais da Corte, tais como o Salão Nobre, o Hall dos Bustos e a Reserva Técnica do Supremo Tribunal Federal. Em 2019, sob a competente liderança do então ministro-presidente Dias Toffoli, a Corte aprovou em sessão administrativa plenária o projeto de construção das novas instalações do museu. Esse foi o impulso que precisávamos para conferir um espaço condizente à relevância constitucional da memória histórica da Suprema Corte. Uma ideia que foi sonhada pelo ministro Dias Toffoli e concretizada pelo ministro Luiz Fux, que dá bem o sentido de unidade dessa casa, de preservação dos valores da justiça brasileira.
no nosso acervo, nós coletamos objetos maravilhosos pelo Brasil todo. As cortes do Brasil todas ficaram muito animadas em poder mostrar essa história. A gente tem aqui objetos, por exemplo, como o Barco da Justiça itinerante, o barco que começou a justiça itinerante, as varas que eram utilizadas no passado e que deram nome às serventias judiciais ocupadas pelos magistrados. Enfim, um passeio belíssimo pela história da justiça, mas também pela história do Poder Judiciário, que é esse sustentáculo do nosso Estado Democrático de Direito. A OAB Nacional realizou o primeiro Congresso Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. O evento, intitulado Prioridade Absoluta, os impactos e efeitos da pandemia, aconteceu no YouTube da Ordem e foi aberto ao público. Acompanhe. O Dalai Lama nos ensinou que se a criança não receber a devida atenção em geral, quando adulta, tem dificuldade de amar os seus semelhantes. Ele nos ensina, sim, que o hoje é fundamental. Amar as pessoas no hoje, no agora, para que possamos ter no amanhã pessoas que se amam. Neste congresso, que tenho a honra de declarar aberta, reúne pessoas que trazem o amor no coração. Os adolescentes vieram mostrar por que eles precisam ter vez e voz. Porque o direito é deles. E é eles que precisam nos dizer das suas necessidades, dos seus direitos e preventivamente do que precisa ser feito para garantir esses direitos. As falas, não vou nominar a todos os palestrantes porque seria injusta, foram de excelência. Se complementaram, disseram aquilo que precisava ser apontado como reflexão, mas não somente como reflexão, como forma de nos dizer da necessidade de termos mais momentos como esse. Momentos que são fundamentais para que nós possamos construir saberes, construir quereres, como disse César Brito, e nesses quereres estarmos imbuídos dessa capacidade de poder trabalhar de forma reincidente, de forma incansável, de forma afetiva, com o que nos é dado como missão na vida. E assim é a vida. Sigamos caminhando, construindo e juntos, porque juntos construiremos muito mais e saberemos muito mais qual é a melhor alternativa para o futuro desta nação. A OAB Nacional promoveu também no YouTube a Retrospectiva Tributária 2021, que aconteceu em formato híbrido. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou da abertura do evento e destacou o trabalho realizado pela Comissão em Defesa da Advocacia ao longo do período de isolamento social. Nós enfrentamos esse ritmo alucinante dos debates públicos no nosso país. Fomos várias vezes acordados com notícias, coisas que iam se implementar em 24 horas, a mudança da questão dos dividendos, a tributação, o aumento de carga, e nós conseguimos nos mobilizar ao longo desse período, e eu agradeço demais a comissão. Então, eu agradeço muito. Essas são as vitórias que não são contadas. Às vezes a nossa classe, fala para aqueles que estão assistindo, a nossa classe ela só verifica o resultado final. Eu, por exemplo, acordei e trabalho dessa comissão, de tanto que insistimos, com uma série de vitórias que, na verdade, foi impedir o mal maior. E nós conseguimos fazer, em especial nessas discussões da reforma tributária. Se nós pudemos realizar algumas coisas relevantes, pode ter certeza que contou com o apoio decisivo da diretoria, do presidente, do secretário-geral, que nunca se furtaram a apoiar as iniciativas da comissão. E eu quero dar aqui o testemunho público também de que o presidente também sempre apoiou as nossas notas, não só em relação à reforma tributária, mas nesse tempo de pandemia, nós tivemos que aprender a conviver com um novo normal do funcionamento dos tribunais. Então, todas as medidas que,
como é que vai ser o julgamento virtual, a sustentação oral, a sessão do CARF e tal. E o CARF baixou uma portaria. Presidente, nós temos que combater a portaria imediatamente. O presidente se dispôs. Então, eu queria não perder a oportunidade, presidente, dizer muito obrigado. Nós estivemos juntos em vários debates com relatores, com assessorias do ministro da Economia, que fizemos reuniões, levando as questões, mostrando, sim, que os advogados pagam muito tributo, pagam igual a todos 34% sobre o lucro e não paga nada diferente do que as profissões regulamentadas, mas que sempre defendemos isso com muita clareza e com muita coragem para não deixar, como disse o presidente, que talvez o mérito maior dessa comissão seja por aquilo que não foi realizado, ou por aquilo que deixou de ser realizado, que dependeu de um esforço muito grande de toda a classe. Todos nós sabemos da realidade tributária que experimentamos no Brasil, sabemos que os impostos são altamente dispendiosos não só para o cidadão, mas para o empresário, sobretudo para o empresário, e é através do trabalho dos senhores que a sociedade pode se ver protegida. E a Ordem, cumprindo sua missão constitucional, não abandonará o fronte. Portanto, continuem contando com os bons préstimos da Ordem à sociedade brasileira e nós continuaremos contando certamente com a inteligência e com a expertise dos senhores e senhoras que são a nós entregues de forma voluntária. Mudando de assunto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lançou na última semana o livro digital intitulado O Advogado do Século XXI, Os Novos Desafios do Profissional do Direito. A obra reúne artigos de profissionais consagrados sobre temas relevantes para a advocacia. Eu queria fazer aqui um registro de agradecimento por toda a sua colaboração aí neste triênio, onde você, na condição de presidente da OAB Editora, trabalhou de maneira absolutamente irmanada com a Escola Superior de Advocacia. Há pouco nós conversávamos aqui, tendo a doutora Ana Maria destacado aí a sua produtividade. Você é um advogado consagrado, um autor aí com uma vasta bibliografia, alguém absolutamente prestigiado em todos os meios e que se entregou. Eu queria fazer aqui um registro todo especial da sua relevantíssima participação na organização do nosso congresso, que substituiu a Conferência Nacional, que foi certificado pelo Guinness como o maior evento jurídico online já realizado no mundo e que não teria logrado o êxito que teve sem a sua importante participação. E aí eu queria fazer aqui um registro também da sua generosidade em ter permitido que eu participasse desse grande projeto, que é o livro que hoje é lançado, tratando dos desafios da advocacia no século XXI. Uma advocacia renovada, com desafios revisitados em relação àqueles que foram enfrentados. Eu não vou nem falar em outras gerações, mas há 5 a 6 anos tínhamos aí um contexto profissional absolutamente distinto daquele que agora nos defronta. Então, eu queria fazer esse registro de agradecimento, de felicitação à sua pessoa e nas pessoas das palestrantes aqui, a todos aqueles que emprestaram o seu prestígio à obra. A educação, como a gente sabe, é a única solução que nós temos para o nosso país sair do local onde ele está. E a ESA tem essa preocupação de educar, no bom sentido, obviamente, mas de educar, e nós todos temos que sempre estar com essa humildade de aprender, não é, a advocacia. E o Rony fez isso de forma extraordinária. Eu fui um peão nisso, um ajudante nisso, e foi muito bom poder participar desse projeto da Escola Nacional da Advocacia, porque, de novo, a educação é realmente a única solução
para tirar o nosso país do lugar muito triste, né, muito injusto que ele está, uma questão social muito grave enfim, a educação se coloca como a grande vertente. Esse trabalho que a gente está lançando hoje, eu queria que os nossos espectadores hoje compartilhassem isso, é um trabalho que considero muito importante. A ideia foi chamar pessoas realmente referências na nossa advocacia, grandes profissionais, grandes advogados, grandes advogadas, com uma atuação intensa, para eles refletirem sobre o papel da advocacia em diversos conceitos, né? Diversos ramos. Né? Essa divisão de ideias ela é fundamental porque ela nos permite, não é, comungar, né? Essa comunhão de conceitos e de ideias, ela nos faz, obviamente, refletir e, a partir daí, melhorar. A OAB Nacional promoveu também no YouTube mais um evento virtual gratuito e aberto ao público. Desta vez, o assunto do webinar tratou das melhores práticas de regulação de jogo. Confira. Eu preciso agradecer muito ao Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não só por este espaço aqui, mas por ter criado a Comissão Especial de Direito de Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento, que tem um papel muito importante e vem inspirando as seccionais a criarem também as comissões de jogos, como é o caso da Comissão de Jogos do Distrito Federal, que fez alguns webinars esse ano sobre as regras do jogo, né? O presidente muito atuante da comissão, o Rio de Janeiro, que está para criar também uma comissão de jogos, enfim, todas as seccionais que vêm seguindo esse exemplo aí que o nosso presidente Felipe Santa Cruz deu. Para começar esse nosso webinar, com o privilégio de receber uma das maiores referências do mundo sobre a legislação do jogo, que é o Antônio, né? Macau, para quem não sabe, tem um movimento maior do que Las Vegas, e a legislação lá é em português. Então, a gente está bebendo em fonte primária de um lugar que tem a tradição jurídica muito parecida com a brasileira, né? O direito português, e com a legislação em português muito mais acessível para todos nós brasileiros. A agenda que eu tenho para hoje é exatamente aqui, não posso tratar todas as matérias, daria vários seminários ou vários webinars como este, e portanto a seleção que eu fiz hoje é, numa primeira parte, falar sobre o jogo e o privilégio da exploração e as tipologias de jogo, depois questionar se existe um padrão ou gold standard da regulamentação de jogo, inquirir porquê regulamentar e os fatores que influenciam a regulamentação, depois passar revista às políticas públicas mais importantes na regulamentação do jogo, saber que custos sociais existem, quais as componentes básicas dos sistemas legais e regulatórios do jogo, como proteger o sistema, quais são as falhas que podem existir ou podem surgir, quais as estruturas de mercado possíveis, e vou acabar com aquilo que pesa na decisão sobre a entrada numa jurisdição de jogo por parte de grandes operadores de jogo. Ora bem, o jogo é uma constante histórica, quase sempre objeto de regulamentação legal, ora para o punir, ora para definir as condições de legitimidade da sua prática. Ou seja, o jogo é sempre entendido, a exploração de jogos é sempre entendida como um privilégio dos Estados. E sendo um privilégio dos Estados, vigora um princípio da proibição absoluta da sua exploração. Ou seja, o jogo só é permitido se autorizado pelo Estado. E, portanto, num sistema de regulamentação, a exploração de jogos pode ser levada a cabo por particulares, mediante uma autorização do Estado, através de um ato de legitimação específico, pode ser uma licença, pode ser uma concessão, pode ser qualquer outro ato administrativo, num quadro legal e regulatório definido e dentro de uma apertada fiscalização. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí.
Na última semana foi comemorado o Dia da Justiça. E celebrar a justiça é valorizar a construção de uma sociedade mais humana, ética e igualitária. Acompanhe na entrevista. Dia 8 de dezembro comemora-se o Dia da Justiça. A data foi instituída em homenagem ao Poder Judiciário, que é um dos poderes da República, né? Ao lado do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e que é indispensável para a estruturação e para a manutenção do Estado Democrático de Direito. O Poder Judiciário tem uma importância muito grande na democracia brasileira. Democracia essa que se caracteriza primeiramente pela vontade e pelo consenso da maioria. Esse é o primeiro traço da democracia, que é que impere a vontade e o consenso da maioria. Mas a democracia não é marcada somente por essa característica. Na realidade, a democracia também é caracterizada pela possibilidade, pelo poder que todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa que integra a sociedade brasileira tem de influir, tem de influenciar nas decisões políticas, nas decisões legislativas, nas decisões judiciais que vão interferir na vida de toda a sociedade e na vida de cada um de nós. Então, ao lado da manifestação da vontade e do consenso da maioria, há também o poder de influir, o poder de influenciar nessas decisões. Mas, além disso, a democracia também se caracteriza pela legitimação do dissenso. Quando a gente fala em democracia, a gente não fala somente na manifestação da vontade da maioria, porque se fosse assim, teríamos aí a supressão das minorias, a supressão da pluralidade, da diversidade que compõe a sociedade brasileira. Então, o regime democrático é aquele regime que enfrenta o dissenso, que enfrenta os conflitos, que enfrenta as opiniões contrárias e diversas de maneira legítima. E o Poder Judiciário tem uma importância muito grande na manutenção dessa pluralidade, dessa diversidade, porque ele recebe as demandas do povo brasileiro, as demandas da sociedade brasileira, e as resolve de acordo com o ordenamento jurídico, fazendo prevalecer o sistema jurídico que é posto no regime democrático pela manifestação da vontade da maioria, mas que também salvaguarda os direitos das minorias. Então, no momento em que o Poder Judiciário enfrenta esses conflitos e julga esses conflitos, ele está atento a esse equilíbrio de maneira a salvaguardar também os interesses e os direitos protegidos pelo sistema jurídico em relação às minorias. Dessa forma, o Poder Judiciário é importantíssimo para a manutenção e para o equilíbrio da democracia na nossa sociedade. Foi publicado no site da ESA Nacional a lista dos aprovados da pós-graduação em Advocacia Civil. A próxima etapa, a partir de agora, será a realização das aulas magnas, que inclusive serão abertas ao público pelo Instagram e YouTube da Escola Superior de Advocacia Nacional. Se você foi contemplado, não deixe de conferir a programação completa do curso. Bom, primeiro, comemorando esse grande projeto, um projeto inédito, onde tivemos mais de 12 mil advogadas e advogados aprovados numa pós-graduação integralmente gratuita em advocacia civil. As matrículas começaram no dia 7 e vão até hoje, quando tivemos aí uma aula magna ministrada pelo professor Luiz Rodrigues Vamber, e dá o pontapé inicial às aulas que se seguirão pelos próximos 18 meses. Numa retomada imediatamente posterior à pandemia, o Conselho Federal da OAB, por intermédio da Escola Superior de Advocacia, vem cumprir com sua missão e oferecer, sobretudo para aqueles advogados mais atingidos, uma oportunidade de qualificação, um conteúdo reunindo grandes nomes da advocacia nacional, com a preocupação eminentemente prática de passar o conhecimento necessário ao desempenho da advocacia, sobretudo por parte daquelas advogadas e advogados que não possuem grande estrutura,
né, que tem uma atuação mais geral na área civil. Então, essa foi a preocupação da coordenação do curso, que foi incumbida ao professor Pedro Miranda, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que reúne, como já dito, os maiores nomes do direito civil e do direito processual civil de todo o Brasil. A OAB Nacional ajuizou no Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de concessão de tutela de urgência antecipada contra atos e omissões da gestão das políticas públicas do setor cultural nacional. O assunto foi destaque no site da OAB. A ordem questiona na Suprema Corte atos normativos e condutas específicas, bem como uma longa série de decisões e condutas comissivas e omissivas de múltiplas fontes, cuja amplitude e alcance ameaçam desconstruir uma política de Estado profundamente referenciada em preceitos constitucionais. Na ação, a OAB sustenta inclusive que o setor cultural como um todo vem sofrendo com a inobservância sistêmica ou a aplicação deliberadamente inconstitucional dos principais mecanismos de fomento e incentivo previstos em lei. Na ADPF, a ordem argumenta ainda, abre aspas, que os impactos desses atos e omissões na plena fruição dos direitos culturais são severos e atingem toda a sociedade, tanto desta quanto das futuras gerações. Além de jogar uma sombra de incerteza sobre o futuro, colocam em risco o legado de décadas de investimentos públicos e privados na construção de um setor cultural forte, capaz de levar ao mundo a potência da cultura brasileira em toda a sua pluralidade. Fecha aspas. A matéria completa sobre este assunto você confere em oab.org.br. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!